é o nosso farol tricolor. Estamos de volta em mais um bom resultado, hein? Grandes instantes da apresentação, houve um lance importantíssimo, que Diego, inclusive, mandou recorte, por volta dos 16 minutos, uma linha de passes admirável, essa linha. E a equipe superior que venceu a outra, uma equipe arrumada, uma equipe bem postada taticamente, mas que sentiu o placar, sentiu o jogo. Quis antecipar. O placar podia ser maior, hein, Diego? Verdade, 2-0 Bahia no Barcelona de Ilhéus, na Fonte Nova, nessa noite. E vamos fazer esse pós-jogo aqui para falar desse Bahia superior, mas que mostrou algumas falhas ali e também errou bastante na conclusão. Poderia ter um placar ainda mais folgado se tivesse sido mais preciso, notadamente com o ótimo Cauli. Vamos tocar nossa vinheta para iniciar os Bora. trabalhos. Sempre bom. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor e vamos fazer como de costume, pedir para todo mundo que nos acompanha aí, que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e continue a comentar e compartilhar à vontade o nosso trabalho para a gente seguir crescendo nesse projeto, sempre com auxílio dos amigos e amigas tricolores, né, pai? É verdade, agradecendo a todos e o número é sempre crescente. A gente sabe que há muitas outras linhas de trabalho, há muitos outros concorrentes, mas nós temos um padrão e seguimos por essa faixa, buscando melhorar sempre para vocês. Com certeza. Hoje, como a gente falou, Bahia 2, Barcelona de Ilhéus 0, um placar que foi definido no segundo tempo. O primeiro tempo, apesar de o Bahia ter tido muitas chances e o próprio Barcelona ter tido uma chance muito clara no início do jogo, acabou 0-0 e o placar foi construído no segundo tempo, com gols de Everton Ribeiro e Rafael Ratão. E vamos falar logo da escalação aqui, já com as notas de meu pai aí, que são as notas do professor também. Vamos falar da escalação toda primeiro, falar do que é que foi mudado. Como a gente falou, houve mudanças em relação, a gente já tinha antecipado isso, que provavelmente Sim. haveria, como aconteceu de fato, haveria mudanças em relação à escalação do jogo contra o Bahia de Feira. Assim ocorreu, mas assim, muita gente mantida também. Uma coisa, os times já começam, né? A gente imaginou até uma possível volta de Marcos Felipe ao gol, mas ficou na meta. Adriel foi a escolha novamente de Rogério Ceni. Adriel fez 4 jogos na temporada por enquanto, contra apenas um de Marcos Felipe. Então o time entrou com Adriel, Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Rian. Iago Felipe, Tassiano, Cauli e Everton Ribeiro, Ademir e Everaldo, o técnico Rogério Ceni, escalou assim esse 4-4-2 com um meio de campo bastante ofensivo. Meio de campo que o primeiro jogador da linha de meio de campo, o mais defensivo, era Iago Felipe, que jogou fazendo ali aquela função que muitas vezes Rezende faz, que Acevedo fazia, uma função mais recuada de auxiliar, inclusive ali na saída de bola. Lembrando que o primeiro tempo terminou 0-0 e no segundo tempo que o placar foi construído. Pai, o que é que você achou da escalação antes da gente passar para as notas do professor aí, uma a uma? Eu achei uma escalação, como cantei a pedra antes, própria desse período que o Rogério Ceni está rodando a equipe. E, na minha imaginação, ele rodaria bastante na defesa. Assim o fez, menos no gol. Então, achei absolutamente plausível. Apenas, dentro das minhas observações, que já faz algum tempo, eu me convenci que Ademir é um jogador de um tempo só. Primeiro ou segundo tempo. Preferencialmente um jogador de segundo tempo. É velocista. Hoje ele tentou uma vez, tentou duas, tentou três, tentou as tantas vezes e não conseguiu passar. Passou uma ou passou duas, se muito. Várias vezes tentou no primeiro tempo e não conseguiu. Eu acho que, por exemplo, no mesmo jogo, Ademir e Biel é demais para o meu visual. É um estilo muito parecido, ainda mais para início de partida. Começar o jogo com os dois, eu acho que ainda é um exagero. Não vejo isso aqui. E uma nota de destaque, mais adiante a gente vai falar individualmente, é que o Bahia perdeu muitos gols. Muitas chances claras de gol com o seu melhor atacante até então, o seu melhor jogador até antes do Everton Ribeiro chegar, isso com o Cauli. Mas daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. E você, o que é que achou, Diego?
Eu concordo assim, em relação a isso ser normal, né, com a lógica que o Rogério Ceni tem apresentado de rodar o elenco, de testar É, alternativas, mas não deixar um time totalmente reserva, né? Então, o é, Rogério Ceni, ele pode ver lá no outro jogo ele botou Caio Alexandre e Jean Lucas. Nesse jogo ele deixou Caio isso. Alexandre e Jean Lucas no banco, mas lançou Cauli e Everton Ribeiro como titulares, coisa que não tinha feito lá. Então ele está Foi. fazendo uma equipe realmente que é uma mescla, né? Não é nunca um time totalmente que a gente imagina titular, mas também nunca um Sim. time totalmente reserva, então faz sentido. Eu vou chamar a atenção só em relação a isso que você falou de Biel e Ademir, né? Terem características assim semelhantes, né? Apesar de Biel, logicamente, ter mais recursos que Ademir, Sem dúvida. mas a falta de Biel no primeiro tempo fez Everaldo, e no início do segundo tempo também, tanto que o primeiro gol do Bahia saiu nessa jogada que Everaldo saiu da área e cruzou. Fez Everaldo ficar mais pro lado esquerdo do campo do que normalmente fica, né? Porque não tinha Biel que normalmente ocupa aquele setor, né? E o Isso. Luciano Juba só Sim, entrou no sim. segundo tempo que dá um suporte mais contundente ali nessa faixa do campo. Outra Dá coisa mais tática, consistência. mais consistência, sem Tá? dúvida. Outra questão tática que chamou a atenção foi que o meio campo muito ofensivo, né? Isso. E assim, Iago Felipe fez um papel realmente de volante em boa parte do jogo, mas E assim, fez passeando bem. muito avançado e um espaço muito grande. Assim, a minha leitura sobre o esquema tático é que esse tipo de formação que o Bahia jogou hoje é um tipo de formação que dificilmente pode ser utilizado contra times mais qualificados. Porque o Perfeito. Concordo. espaço para trabalhar ali no meio de campo e abrir em Isso. velocidade de contra-ataques com o time avançando muito é muito grande. O Barcelona de Leus levou o perigo em algumas oportunidades, mas lógico, é um time arrumado, mas não tem a qualidade técnica da média dos adversários que o Bahia vai enfrentar no ano, notadamente a partir do Campeonato Brasileiro. Então fazer só É essas verdade. observações táticas assim São iniciais do que deu para importantes. perceber, né, para São a gente importantes. partir para as notas um a um aí do professor Cabuz de tantos anos de magistério e agora voltando a dar notas, mas aqui aos jogadores do esquadrão a partir do desempenho deles nas partidas. Vamos começar com o Adriel então, pai? Como é que foi o Adriel no jogo? Vamos, Diego. O Adriel está mostrando firmeza, frieza, está mostrando que sabe jogar com os pés muito bem. Leão, Emerson Leão, que foi goleiro, ele não suporta essa de goleiro jogar com os pés. Mas o Leão se prende muito mais ao tempo que ele foi goleiro. Sim. Nem tanto, nem tão pouco. Não vamos querer também ser que nem o maluco do Sampaoli, que quer que o goleiro limpe a área, faça aquilo tudo e não sei o quê. Não, assim, nem tanto, nem tão pouco. Mas o Adriel sai bem. Eu acho que ele vem mostrando, vem passando mais confiança. A mim, notadamente, que não sentia firmeza nele. Achava que ele seria assim, um terceiro goleiro, e olha lá, pelo menos por enquanto, já me passa mais confiança, um goleiro frio, parece que sim, isso já é importante. Eu dou a nota 7 para o Adriel desse jogo, ele não foi tão exigido, mas soube compor bem aquela questão defensiva. Eu dou a nota 7 para o Adriel. Isso, foi exigido, né, logo no primeiro minuto, com dois chutes, né, num lance Foi, perigosíssimo no do, começo do jogo, do você Barcelona de Léus. ressaltou O Bahia isso. ainda meio desligado ali. O Barcelona realmente não se acovardou no início do jogo, que talvez tenha Foi, surpreendido o Bahia. Ele fez duas defesas, uma primeira com assim, o pé e a segunda meio no susto, né? Mas assim, as duas foram com a perna, na verdade, né? Lembrando aqui, é, tanto a primeira quanto a segunda, mas aquele lance meio de Neuer, né? Que Neuer que popularizou do é, goleiro sair meio que goleiro de futsal, fechando o ângulo e isso mesmo, dificultando a vida do atacante. Depois ele fez uma defesa importante também, um chute rasteiro de fora da área, que ele foi. deu um tapa para a linha de fundo, o chute vinha bem no canto, talvez entrasse, talvez batesse na trave ali, mas foi uma intervenção interessante. E no mais, realmente não foi tão exigido, mas Não, participou bem ali das saídas, tocando a bola nesse esquema assim que me dá um pouco de medo, né? Mas que é, ele acabou fazendo com certa segurança, o que certamente é um mérito. Acho que o 7 está de bom tamanho. Se pudesse ter umas vírgulas, daria até para botar um 7,5 para ele, mas você está dando a nota cheia de número redondo, inteiro, então redondo. 7 acho que está de bom tamanho sim. E Gilberto, Isso. pai? Gilberto do nota 8, ele começou muito bem, esteve muito bem, e eu via como o jogador que estava destacado na partida, ele e o Everton Ribeiro. Só que eu achei que no fim da partida, nos 10 minutos, nos últimos 10 minutos, 10 a 15 minutos, o Gilberto perdeu um pouco mais o gás, inclusive o reflexo no passe, ele teve um lance que ele errou e
provocou o contra-ataque adversário, nada demais. Estou dizendo que 8 já é um notaço para professor que avalia desempenho, que avalia o trabalho de alguém. Nota 8 para o Gilberto, continua bem, apenas talvez mereça um pouco mais de atenção tática. É uma coisa que o Rogério Ceni pode observar, esse desgaste, que também ele já não é menino, que provoca uma queda de rendimento no fim do jogo. Nota 8 para o Gilberto. Gilberto tem jogado praticamente de meia direita em boa parte É, dos jogos, porque a linha do Bahia está bem avançada. Então ele isso. realmente teve uma participação ofensiva muito presente mesmo, né? Muito contundente. E talvez por isso, por ter apoiado muito, ter buscado muitas jogadas, tenha cansado no final do jogo, que eu acho que Sim. também é normal. Acho que o 8 está de bom tamanho. Vamos falar, antes de falar da zaga central, que eu acho que é bom até falar dela junto, né? Mas vamos falar de Bora. Rian, o lateral esquerdo. O que é que você achou de Rian no jogo? Eu tenho boa impressão dele, não é de hoje, apenas como ele é muito jovem, precisa de mais orientação naquela bola que ele está atravessando o meio de campo. Aquela bola que ele está atravessando o meio de campo, perdida num descuido, aquela bola que está no meio de campo, buscando ser mais ofensivo, quando ele bota essa bola atravessada, é um altíssimo risco. Mas eu vi o Rian com um bom desempenho. Eu dou uma nota 6 para o Rian. Eu achei que podia ser melhor. Algumas vezes eu esperava mais dele e ele pensou a jogada errada. Dou nota 6. Poderia ser Concordo. 7 se ele tivesse mais. Tem isso, é coisa de jovem. Tem o ímpeto, tem uma noção técnica boa para um lateral, tem noção, mas ele faz umas certas jogadas de risco. Quando ele está à altura da marcação do meio de campo, aquela linha divisória, muitas vezes ele para assim para observar, para ver quem vem e se afoba nesse passe. Já não é a primeira vez. No tempo do português, do Paiva, uma vez o Bahia tomou um gol por conta disso. Ele estava mais caído para o meio, na defesa, foi fazer a firula, ou foi fazer a tal jogada de sair da defesa Contra o jogando. Sport. Foi, então pronto. Mas melhorou bastante, é um bom jogador, eu acho que é um jogador de futuro. 6 é uma nota boa para ele. Eu também destacaria negativamente logo no início do jogo, né? O lance foi nas costas dele, aquele primeiro Foi lance de isso perigo. também. Talvez tenha começado também um pouquinho mais desligado do que o necessário, mas a Adriel salvou e foi uma atuação discreta de Rian, né? Foi É, substituído por Luciano Juba. A gente fala sobre Juba também depois, quando já, falar já. dos substitutos. E a zaga, pai? Gabriel Xavier, David Duarte. Você achou o quê? Eu achei que David Duarte ficou meio apagado na defesa. Pouca coisa foi para ele. A bola passou por ele, alguma, não teve um lance que você dissesse assim, olha, David Duarte na jogada. Não teve. Teve uma intervenção rápida ou outra. Já o Gabriel, eu dou uma nota 5 para ele, pelo fato de não ter sido exigido, não ter aparecido. Eu vou Já o fazer. Gabriel Aí eu vou fazer uma pequena discordância. Eu Xavier, colocaria um 6 para David Duarte, porque eu volto a frisar que David Duarte é um jogador importante nas bolas aéreas. concordo, Eu acho que concordo, o Bahia fica mais seguro nos cruzamentos na área quando o não tem David dúvida. Duarte está presente. E hoje eu também senti isso. Eu acho que os caras só conseguiram. O Barcelona de Ilhéus cabecear uma bola, que foi no cruzamento, inclusive numa falha de Gabriel, você vai falar dele agora, né? Que cedeu um escanteio É totalmente isso, é isso. desnecessário, né? Mas David Duarte eu subiria um pouquinho mais, porque eu acho que ele dá essa consistência, pelo menos na bola aérea defensiva do Respeito. Bahia. Não, não é, não é muito diferente, não. Sim. Não erraria, eu não debateria é, essa situação, não. Podia ser 6, sim. Eu digo apenas que ele, isso que você falou, sim. Ele é bom nessa bola alta, é um jogador bom de combate, um jogador bom de antecipação, com aquela altura toda que ele tem. Ele zoneia bem aquele lado esquerdo da zaga, não tenha dúvida. Mas hoje eu achei que o time dos caras, o Barcelona de Ilhéus, time dos caras com respeito, cara, que eu adoro o Ilhéus, ele trabalhou mais com essa bola no chão e procurando os lados de campo. Então, onde você destaca, isso que eu quis dizer. O David Duarte, ele não apareceu para cobrar. Certo. Gabriel Xavier é um jogador que nós gostamos, nós imaginamos que ele podia ser titular do Bahia. Hoje, eu imagino que ele pode ser um bom reserva. Ele tem algumas falhas, já não é a primeira vez que ele comete aquela falha, está quase na intermediária e recua a bola errada. Aconteceu isso também no tempo do Paiva.
tanto que o pai o tirou do time, ou falou que ia tirar do time, acho que foi contra o Ceará, não me lembro que jogo foi. Então, ele é um bom jogador, indiscutivelmente tem um bom futuro. Eu já tinha uma visão de que ele podia ser titular. Hoje eu tenho que não pode ainda. Não está maduro o suficiente. Embora chegue bem, embora trabalhe bem, eu dou uma nota 6 ao Gabriel Xavier, que foi mais exigido do que o David Duarte. Sim, eu concordo. Apareceu falhando mais, mas apareceu funcionando mais, porque ele também municiou o meio de campo. Ele Verdade, tem um lado bom para zagueiro. Ele verdade. vem, pega essa bola, lança bem, trabalha bem, aparece bem muitas vezes. E À serviu o altura do Cauli, chegou a servir Cauli numa das foi, oportunidades de foi Cauli, né? Numa jogada consciente, ele rolou para o meio com isso. consciência e gerou mais um lance perigoso a favor do Bahia. Viu? Essa Vamos. visão micro é sempre bom e importante desse detalhe. Eu olho o jogo assim, bem macro, esse nível de detalhamento seu é importante. Então, 6 para Gabriel Xavier, na minha avaliação, e 5 para David Duarte. Se fosse 6 e 6, eu Certo. não estranharia nada demais. E você? É, eu acho que tá Ficaria com bom. 6 e 6? É, eu ficaria com 6 e 6. Não daria mais que 6 para Gabriel também por conta daquela Não falha, é? cedeu um escanteio num lance totalmente controlado e algumas Totalmente. escolhas erradas, mas ele também tem esse mérito de antecipou algumas bolas importantes também Boa. e saiu Sim, tocando com é qualidade, né, verdade. É favorecendo aí esse verdade. jogo construído que o Bahia tenta fazer. E aí o meio de campo temos o quê? Temos Iago Felipe, vamos se a gente dividir entre Iago Felipe e Tassiano, assim como jogadores, como volantes, vamos dizer assim, que não são bem volantes, mas jogadores mais recuados do meio de campo, pai. Eu daria uma nota 7 para o Iago Felipe. Iago Felipe bem no jogo, se Bom jogo de Iago, firmando, concordo. não é? Fazendo, como dizia o outro, o feijão com arroz. Cuidando ali daquela entrada, ele que não vinha jogando nessa posição ultimamente, que essa posição vem sendo do Rezende, Sim, não é? verdade. Então, eu acho que ele foi bem, um 7 para ele foi bem. O time do Barcelona de Ilhéus povoou algumas vezes aquele setor e ele contribuiu bastante. Sim. E para o Tassiano, eu dou uma nota 7 também, porque vi o esforço, vi o trabalho, louvo, podia ser até um pouco mais. Eu acho inclusive, que é preciso que o Ceni defina um espaço melhor para o Tassiano nesse time, solte mais o Tassiano. Mas hoje, como ele compunha a marcação, notadamente, com o Iago Felipe, vamos ficar com 7. Podia ser até 8, mas 7 tá bom para ele. Não, eu daria até menos para ele, um 6 se não fosse a participação no segundo gol. Né? Tassiano Foi. participou do segundo gol, né? Ele que acionou o Rafael Isso. Ratão, então eu acho que no fim das contas eu concordo exatamente com o 7, mas eu achei É, ele mais discreto do que poderia ser, né? Achei Iago Felipe mais concordo participativo e também. Tassiano um pouco mais discreto. Né? Isso. Mas eu acho que o 7 até pela participação dele no segundo gol, acho que fica bem o 7 para ele também, já que teve esse É. toque assim decisivo para o resultado final da partida. E nos lances, nos instantes que o Bahia não estava tão bem, no instante que o Barcelona até se destacou, ele deu bem o combate, ele chegou junto, Ah, ele sempre. cobriu espaço. Então, ele é um jogador, como eu digo sempre, ele é jogador, ele joga o jogo. Algum aí pode ser muito craque, outro pode ser meio craque, outro pode ser o que for, velocístico, mas Tassiano é jogador, ele joga o jogo. Ele não se não vê Tassiano se esconder de jogo. Verdade. Bom, siga você. Pronto. E aí os meias então, vão para Cauli e Everton Ribeiro. Cauli 5, para mim, foi a pior partida do Cauli. Quando o Bahia mais precisou dele hoje, ele estava de cara, ele perdeu gols incríveis, então isso soma também para mim. Eu ainda acho que há um certo momento de embolar Cauli e Everton Ribeiro. O Rogério Ceni tem que definir alguém caindo mais para o lado, talvez como o Cauli terminou o jogo. Ele, inclusive, tem um lance que ele pegou de frente, já caindo mais para a esquerda. Aí é questão de ver. Eu não vejo ele assim, com muita folga, mas hoje teve 4 lances assim decisivos, estava 0-0, o primeiro tempo era eles botar a bola no gol, botar lá fazer gol. E ali não pode. Um jogador como ele, que tem a quilometragem dele, que tem a técnica dele, para mim foi o pior jogo que eu vi. Eu dou uma nota 5 para o Cauli. Eu vou dar nota 6 por causa daquela linha de passe que ele participou também. É, eu daria E 6.
Eu ficaria com 6. 6, porque é verdade, perdeu muitos gols, o placar deveria ter sido mais dilatado por causa das Não, oportunidades que ele perdeu. isso, Mas teve, isso. teve pelo menos aquele cruzamento para Gilberto tocar de cabeça na Foi trave também. e teve essa linha de Foi. passe. Outras participações interessantes, Nota mas, 6. mas realmente ficou abaixo do que a gente espera dele, de ser o jogador decisivo que ele tem potencial para ser. E Everton? Everton é 9. Para mim, é o jogador que eu dou nota com sobras, porque Everton tem qualidade técnica, tem histórico no futebol brasileiro, de primeira linha. Everton é um jogador de primeira prateleira. E você vê que ele veio para o Bahia, está no Bahia, mesmo com essa idade, mesmo com o histórico que tem, Copa do Mundo, Seleção Brasileira, grandes equipes do futebol brasileiro, e ele continua com a mesma vibração, com a mesma técnica, busca o Verdade. posicionamento, se interessa pela partida, jogando contra um adversário de menor porte. Ele provavelmente nunca nem ouviu falar, né? Pois é, no mapa do futebol brasileiro, Sim. 9, e além do mais, fez um gol de cabeça baixinho, com o cruzamento do grandão, que é o É, Everaldo, que eu continuo dizendo, com todas as críticas para o que o Bahia tem aí, Everaldo é titular no meu time do Bahia. certo. Pronto, Então dou a vamos nota 9 para Everaldo. para Everton. Perdoe, para Everton Ribeiro. E o ataque, Ademir e Everaldo. Bom, Everaldo, só pelo cruzamento para o gol de Everton, eu já dou uma nota 7. Fez o dele, se virou, se esforçou, tentou, o de sempre. Ninguém pode dizer que Everaldo entra em campo e também se esconde, não é? Não. E a dele não é muito de sair da área. Hoje, quando saiu, contribuiu com o cruzamento, nota 7 para ele. Eu concordo com o 7, participação decisiva no gol que foi importantíssimo. Em Isso. outros lances, assim, poderia ter tido escolhas melhores e tudo, mas a Podia. participação no gol para um jogador que é um atacante é sempre um fator a se exaltar e a se ressaltar. E Ademir, você já falou um pouquinho sobre ele, mas anota. Ademir é o seguinte, Ademir tem que conjugar essa boa velocidade que ele tem, essa vontade de jogar mais, com decisões certas. Há um certo instante você vê Ademir na partida, no jogo de hoje, por exemplo, agora vai, não ia. Ele vai, corre, tem uma velocidade, não vai. Eu acho que um dos cruzamentos que o Cauli perdeu gol, um dos gols que o Cauli perdeu a partir de um cruzamento, um foi de Ademir, se bem me lembro. Se bem me lembro. Não me Mas lembro. Ademir tem que ter isso, ele tem que ter a melhor decisão no lance em que ele está destacado, ele recebe livre ali. Então ele não pode aquela bola chutar na perna do zagueiro, ele não pode aquela bola avançar e sair com a bola. Então, uma nota 5 para ele. No jogo de hoje também eu não vi muita coisa do Ademir, não. Também achei ele abaixo do que eu esperava, acho que um 5 tá de bom tamanho. No segundo tempo, o Bahia fez algumas alterações, fez 3 ao mesmo tempo, ali na faixa dos Sim, 15 minutos, que foram as é entradas de verdade. Luciano Juba no lugar de Rian, Biel no lugar de Ademir e Caio Alexandre no lugar de Iago Felipe. Algum destaque entre esses jogadores aí? Acho que esses não precisa nem dar nota, a não ser que você queira, mas só para Não, falar de como foi o desempenho deles, já que não jogaram nem metade da partida. eu continuo só na observação. Para mim, o time começando Biel, Ademir, começa com Biel. Concordo. Claro, indiscutivelmente, quando a gente olha para Caio Alexandre, sabe que ele briga pela posição de titular, que ele é titular do Bahia. Nos poucos instantes que ele esteve em campo, mostrou serviço, mas não deu para avaliar diante da intensidade dos outros lances, dos outros jogadores, mas sem dúvida contribuiu. E Luciano Juba, indiscutivelmente, Rogério Ceni tem que ver como é que aproveita melhor no time. Ou se ele vai ficar sempre no banco para entrar no ataque, por exemplo. Eu sou muito mais arriscar num jogo, se for botar 2, Biel na direita, que não é tanto a dele, e Luciano Juba na esquerda. A colocar Ademir na direita e Biel na esquerda, eu colocaria Luciano Juba na esquerda e Biel na direita. É um outro nível. Aí você diz assim, e Ademir não joga no seu time? Joga. É um jogador alternativo, um jogador mais para segundo tempo, que não pode ocupar uma posição de Biel no ataque. Eu estou dizendo Biel, que Biel às vezes vem trabalhar jogada um pouco no meio, nem Luciano Juba no ataque também. Então, Ademir fica ali, entra instruído, vai no pique, para um pouquinho mais, cruza, tem que treinar mais um pouquinho de coisa. Serve, válido, acho muito válido, mas minha observação em relação a ele é essa.
Depois entraram Jean Lucas no lugar de Everton Ribeiro e Rafael Ratão no lugar de Everaldo. Ratão entrou e alguns minutos depois fez o gol que deu números finais a partidas, numa jogada no lançamento. Tassiano escorou a bola e ele chegou livre com velocidade e bateu meio esquisito assim, mas eu vou até falar sobre Rafael Ratão. Eu acho que realmente, tecnicamente, na parte técnica, ele novamente destoou da qualidade dos jogadores que trocavam passes em velocidade ali na região que ele estava. Mas eu insisto que, assim, na parte de vontade, de apresentação, de tentar, me parece Concordo. um jogador interessante para se ter no elenco, mas não entre os titulares ali. Não demonstra essa qualidade, essa técnica Não. fina que o Bahia está tentando desenvolver no seu estilo de jogo, pai. Eu concordo, eu acho essa ideia sua boa. Você tem mais observação sobre o Rafael Ratão, inclusive quando ele estava no exterior. Sim, Você vê que um pouco antes ele tinha perdido um gol quase que na mesma condição. foi. Ele aparece na frente e perdeu um gol daquele. Então é um jogador que tem que ser mais trabalhado para ser um jogador alternativo, porque ele é forte, ele é atacante. Vê quando ele botou velocidade, ele foi lá e definiu. Sim, Então é um outro jogador que no banco você pode olhar assim para o banco e dizer, não, vamos arriscar Ratão do jogo hoje. sim. Pode ser isso, mas ele tem que também contribuir. É verdade. É isso aí, acho que já falamos de tudo sobre esse jogo, né? Falta um E pouquinho. diga. Queria inserir, né, nessas notas também o técnico, no caso o Rogério Ah, Ceni. Eu tá, acho que tudo vale, bem. Não tinha não é? pensado, mas manda aí. Eu dou uma nota 8 para o Rogério Ceni. Ele está fazendo certo. Ele não tem aquela de treinador do campeonato baiano e bota o time reserva. Não. Tem aquilo que eu mandei para você, uma entrevista do velho mestre Evarista, ainda mandei para o nosso grupo. Sim, Reserva é reserva. Reserva. Com todo respeito à reserva. Um dia ele chega a titular, mas não pode botar reserva. Menino sub-20, menino que ia para a Copa São Paulo. Não teve jeito, acharam que era assim, foi assim. Mas para o campeonato, não. Como o Bahia já em alguns campeonatos passados tentou fazer isso e não funciona. O Rogério sempre está fazendo o time rodar, visivelmente tem boas observações em relação a isso e, indiscutivelmente, tem formado um meio de campo rico de opções e que está abastecendo o ataque. O ataque do Bahia continua fazendo gols. A defesa não está tomando gols, embora seja campeonato baiano. Eu é dou uma isso. nota 8 para o Ceni. Acho que ele está bem posicionado em relação às opções que faz de escalação do Bahia em termos de campeonato baiano, nesse jogo de hoje também. É por aí. Pedindo mais uma vez aos amigos e amigas que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Esse foi o pós-jogo de Bahia 2, Barcelona de Ilhéus 0. Bahia assumiu provisoriamente a liderança do campeonato, ainda depende do jogo do Vitória, que está acontecendo agora, inclusive enquanto estamos gravando. Mas a tendência é realmente o Bahia se classificar com muita tranquilidade. Já mostrou que com o time titular vem com. Foram 3 partidas, 8 gols marcados e 8 gols ou 9 gols? 9 gols marcados e nenhum sofrido. Então a tendência é realmente o Bahia passar assim com tranquilidade para a fase final do campeonato. Mas a gente vai sempre acompanhando por aqui, atento também ao mercado, alguns boatos por hoje, mas a gente traz alguma coisa mais concreta no próximo vídeo. Obrigado a todos e a todas que acompanham aqui o nosso trabalho e bora Bahia! Bora, Bahia, até breve.